Oi. Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, estimados familiares, amigos, servidores dessa Casa de Leis e demais convidados, muito boa noite. Destacamos que esta Casa de Leis dispõe de abafadores anti-ruídos para crianças neuroatípicas. Caso seja necessário, pedimos a gentileza que procure um de nossos servidores que estão devidamente identificados com o crachá da Câmara Municipal da Serra. Comunicamos também que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. Encerrados os avisos, daremos início a essa sessão solene em homenagem ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. E com grande satisfação, convidamos para compor a mesa de honra o autor da presente homenagem, o excelentíssimo vereador Henrique Lima. De igual modo, convido para compor a mesa de honra o presidente do CRT do Espírito Santo, Valmir Xavier Martins. Também convido a compor a nossa mesa de honra o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Também convido para compor a nossa mesa de honra, representando a CDL, Câmara de Dirigentes e Logísticas, Samuel Vale. Também convido a compor a nossa mesa de honra o doutor e professor Serginho Vidigal. Convido também para compor a mesa de honra o diretor pedagógico da ETEC, Giovanni. Convido também o diretor administrativo da ETEC, Marcelo. Neste momento, convido a todos os presentes para que, de pé, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de prazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques
mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Recebes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas que Brasil, uma pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Ainda de pé, acompanhemos a leitura do versículo bíblico a ser realizada pelo vereador Henrique Lima. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Todos podem se assentar, por favor. Gostaria também de registrar a presença da conselheira estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Roberta Narciso. Neste momento, passo a palavra ao proponente desta solenidade, o excelentíssimo vereador Henrique Lima, para declarar aberta e assumir a condução dos trabalhos. Declaro a presente sessão solene em homenagem aos 7 anos do Conselho Federal e Regional dos Técnicos Industriais. Essa solenidade é um reconhecimento ao papel fundamental que os técnicos desempenham no desenvolvimento tecnológico, econômico e social do nosso Estado. Muito obrigado, vereador. Senhoras e senhores, esta sessão solene é em alusão à comemoração dos 7 anos do sistema CFT-CRT, formado pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais e pelos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, criado pela Lei nº 13.639/2018. Esta solenidade é uma iniciativa desta Casa de Leis e do proponente vereador Henrique Lima. É uma justa homenagem aos profissionais técnicos industriais que contribuem diariamente para o desenvolvimento do Espírito Santo e de todo o Brasil. São profissionais devidamente regulamentados pela Lei de número 5.524/1968 e pelo Decreto de número 90.922 de 1985. Habilitados a atuar tanto ao setor público quanto no privado, seja como empregados, autônomos, empregadores ou prestadores de serviço. Nesta noite, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo, CRT-ES, órgão que representa a categoria em nosso Estado, tem a honra de sediar essa celebração e compartilhar esse momento com os técnicos e técnicas industrial das regiões da Serra. Convidamos a todos a acompanhar também um vídeo institucional preparado com muito carinho para todos os homenageados. Você já parou para pensar no impacto dos técnicos industriais no nosso dia a dia? Eles estão por trás das soluções que fazem tudo funcionar. Se não houvesse técnicos em meio ambiente, as queimadas seriam ainda mais devastadoras. Sem os técnicos em saneamento, você poderia ficar sem água potável. Se não houvesse técnicos em edificações, muitas estruturas não seriam seguras. Sem técnicos em eletrotécnica, não teríamos energia para iluminar as nossas cidades. Se não houvesse técnicos em manutenção automotiva, seu veículo poderia te deixar na mão. Sem técnicos em petróleo e gás, a indústria energética seria muito menos eficiente. Se não houvesse técnicos em telecomunicações, como estaríamos conectados hoje? Cada dia, os técnicos industriais fazem a diferença em nossas vidas, garantindo que a inovação, a segurança e o progresso sejam parte do nosso mundo. Viva o técnico industrial! Seu trabalho não é só essencial, é a base do futuro.
Neste momento, nós daremos início ao pronunciamento das autoridades e pedimos que se atenham ao tempo de 3 minutos em suas falas para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos. Convido para o seu pronunciamento o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Boa noite a todas e todos. Um dia muito especial, dia de celebração dos 7 anos do sistema CRT. Em especial, quero cumprimentar aqui o proponente dessa sessão solene, meu querido amigo vereador Henrique, que vem realizando um trabalho diferenciado aqui no município da Serra, na condução dos trabalhos na nossa Câmara de Vereadores da Serra, e também um trabalho que contribui muito para o desenvolvimento do nosso município da Serra. Da mesma forma, cumprimentar o nosso presidente do CRT e parabenizar Valmir, querido amigo, pelo trabalho de excelência na condução, na liderança do CRT Espírito Santo, que projeta todo o trabalho que foi apresentado aí nesse vídeo muito bem compilado, né, da relevância dos técnicos industriais para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, do município da Serra e também do Brasil. Também cumprimentar aqui todas as autoridades da mesa, na figura do meu querido amigo, Dr. Serginho Vidigal, que está aqui, uma liderança jovem aqui do nosso município. Também a gente vem dialogando muito sobre o futuro do nosso município da Serra e do Estado do Espírito Santo, tendo como alavanca do desenvolvimento a essência do nosso município da Serra. O município da Serra, que hoje é o município mais populoso do Estado do Espírito Santo. O município da Serra, que hoje tem o PIB, a economia, Henrique, com maior envergadura no Estado do Espírito Santo, superando, inclusive, o tamanho da economia da nossa capital, que, por ser capital, Vitória já goza aí de privilégios, de concentrar centros de grandes indústrias, sedes de grandes empresas públicas e privadas, governo federal, governo estadual, no município de Vitória. Nos últimos anos, a economia da Serra, na liderança do nosso líder aí, Sérgio Vidigal, conseguiu superar a economia da nossa capital, Vitória, e, inclusive, alcançou um investimento público maior do que a capital do Estado do Espírito Santo. Hoje, a Serra, além de ser o município mais populoso do Estado do Espírito Santo, com a maior economia, também é o município que tem o maior investimento público, sendo que possui uma receita inferior à receita total da capital do Estado do Espírito Santo. Isso é produto de organização, planejamento e um trabalho integrado que a gente tem aqui na Prefeitura da Serra, que está sendo dado a continuidade com o meu querido amigo prefeito Everson Meirelles, que tem um time de ponta que já garantiu agora esse ano a conquista da nota A+, no equilíbrio das contas públicas em 2025, dado o atestado aí pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Serra hoje é exemplo para os municípios do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Aqui a gente tem equilíbrio das contas públicas não tratado como um fim nele mesmo, mas um meio para promover uma melhoria da qualidade de vida da população da Serra e também o desenvolvimento desse município que tem a economia pujante, fundamentada principalmente pela atividade dos técnicos industriais. Eu tenho aí o duplo orgulho de estar aqui representando o Instituto Jones dos Santos Neves,
que é uma instituição que completa esse ano 50 anos de história, produzindo informação e inteligência estratégica para alavancar o desenvolvimento dos 78 municípios capixabas. E também tenho orgulho, Valmir, meu presidente, de ser também formado na carreira de técnico industrial, técnico em geoprocessamento ou geomática, na época ali que a escola técnica passou de ETEFs para Cefetes, e graças a esse curso técnico, eu consegui, há 25 anos atrás, um estágio na Secretaria de Segurança Pública, na época que estava sendo montado as bases dos CIODs, e comecei a minha carreira no serviço público, que agora estou completando 25 anos de estrada aí no serviço público aqui do Estado, na oportunidade do estágio técnico da escola técnica. Olha a importância dessas formações, das carreiras dos técnicos industriais, como foi destacado ali, em várias áreas. A economia do município da Serra, a economia do Espírito Santo e do Brasil depende do trabalho de cada um de vocês que estão aqui representados no plenário e também na galeria aí, os familiares dos técnicos industriais que vão ser homenageados aqui hoje, Henrique. É uma grande família que a gente tem aqui no Estado do Espírito Santo, esse trabalho capitaneado pelo Valmir e todo o time de ponta do nosso CRT, que está contribuindo para gerar desenvolvimento com prosperidade social. Mas a gente tem grandes desafios. E, no mês de setembro, ficou caracterizado aí, né, o dia 23 de setembro, o Dia do Técnico Industrial. Fizemos as comemorações, o Instituto Jones colaborou com um estudo especial, o diagnóstico aí dos técnicos industriais aqui no nosso estado, mas a gente não pode descansar. Devemos lutar diariamente pela valorização e reconhecimento dessa categoria que é essencial para o desenvolvimento do nosso estado e do Brasil. E aí saúdo todos vocês aqui, parabenizo todos vocês que estão aqui representando as carreiras específicas aqui dos técnicos e parabenizo também esse reconhecimento aqui da Câmara de Vereadores da Serra, Henrique. Esse trabalho tem que ser contínuo e vai, com certeza, com a união de esforços, semear uma valorização ainda maior do técnico industrial. Eu já provoquei Valmir aqui, tá? Por que não a gente ter um dia do técnico industrial comemorado na Assembleia Legislativa, com uma comenda na nossa Casa de Leis dos Capixabas, uma comenda para os técnicos industriais. Já lancei o desafio e me coloquei à disposição para a gente somar esforços com os nossos deputados, para a gente ter também um dia estadual do técnico industrial. Tem vários dias de carreiras aqui, né, no Estado, por que não defender um dia para os nossos técnicos industriais, as nossas carreiras, que são fundamentais, como foi retratado aí no vídeo, para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, o dia hoje é de celebração, um afetuoso e fraterno abraço em todos os técnicos industriais e os familiares e amigos aqui representados. Viva os técnicos industriais! Obrigado. Também convido para o seu pronunciamento o diretor pedagógico da ETEC, Giovanni. Boa noite a todos, principalmente nosso vereador Henrique pelo convite. A ETEC é muito grata à Serra. A Serra, nós já estamos com nossa escola há 14 anos e estou à frente da escola há 13 anos. E, com isso, nós temos nossos técnicos e depois
esses 7 anos aí do CRT, os técnicos começaram a se alavancar, né? Ser reconhecido. Um dia de hoje é um dia reconhecido para todos esses técnicos, essas pessoas, como foram passados aí hoje, a valorização. E aí eu sou sempre grato a esse evento, porque cada dia que esses técnicos forem reconhecidos, nós teremos um mercado de trabalho bem alavancado com todos esses profissionais. Muito obrigado. Também convido para o seu pronunciamento, representando a CDL, Samuel Vale. Boa noite a todos, a todas. Parabenizar o Henrique, parabenizar especialmente aqui a categoria de técnicos industriais. E devo registrar que eu também, a minha primeira formação foi no curso técnico agrícola, lá em Brasília. Então, assim, é uma profissão que eu honro muito, que eu gosto, que eu vejo o valor, que eu tenho um enorme carinho, e cada vez que acontece, hoje, Henrique, é um dia muito especial para mim também, porque nessa profissão eu também tive bastante sucesso. E é com muita alegria mesmo, senhores, familiares, autoridades aqui, o Serginho também, o nosso ilustre presidente. Enfim, parabenizar a todos. É um dia de festa, é um dia de celebração. Comemorem. Aqui tem amigos aqui da escola que está aqui, da Pontual, e outros amigos aqui, o Vanderlei também está aqui. Então, assim, é um prazer muito grande celebrar esse dia com todos vocês. Parabéns, sucesso e fé, e também concordo com o Pablo. Vamos dar um jeito de criar o dia estadual. E também vou somar esforços para que isso aconteça. Tá bom? Um abraço grande para todos. Também convido para o seu pronunciamento o diretor administrativo da ETEC, Marcelo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, excelentíssimo vereador, proponente dessa emenda, nosso amigo Valmir, presidente do CRT, demais companheiros da mesa. É uma honra estar aqui representando a ETEC, Escola Técnica, junto com o nosso diretor pedagógico, Giovanni. Como ele afirmou, a ETEC já está há 14 anos na Serra, e nós temos de dois slogans, e um deles diz que qualificar o profissional é isso que a gente faz. Com outras escolas técnicas também na Serra, tanto públicas quanto privadas, nós estamos engajados na vocação natural do município, que é a indústria, e estamos a esse tempo formando esses técnicos na indústria, que é o que nos traz aqui nessa noite, mas também em outras áreas, e nós estamos qualificando o profissional. E eu estava pensando, Valmir, que nós temos esse slogan, qualificar o profissional é isso que a gente faz. Registrar o profissional é isso que vocês fazem. E valorizar o profissional é isso que vocês fazem. E para nós estarmos aqui nessa noite, como aqueles que na ponta estão qualificando os profissionais, formando os profissionais, e junto com outros professores que aqui estão, nós nos sentimos muito honrados, e nós agradecemos ao vereador Henrique e também ao nosso presidente Valmir. Muito obrigado pela oportunidade. Também convido para o seu pronunciamento o presidente do CRT Espírito Santo, Valmir Xavier Martins.
Boa noite. Prezados, prezadas, amigos, amigas, todos, todas, todos os cumprimentos que vocês todos merecem. Hoje é um dia de festa, de agradecimento ao nosso proponente, o vereador Henrique, desde já meus agradecimentos por reconhecimento e promover com a maior gratidão este momento para todos os técnicos aqui do município da Serra. Tá? O Pablo, nem se fala, né, Pablo? Nós já estamos juntos. Agora eu vou fazer uma reclamação aqui, Pablo, se você me permite. Mostraram todo mundo e não mostraram nossa área, você viu? Eu não vi esse vídeo, senão... Porque a nossa área, que é a área do Pablo, que se formou geomática, eu sou técnico de agrimensura, outros cartografia, geodésia, nós somos aqueles que estamos antes. Pegamos tudo no início para propor os projetos que vão se realizar no futuro. Entendeu? Então, nós estamos antes, durante e depois ainda, na locação das obras. Ok? Mas está perdoada. Vamos lá para o momento alegre. Gente, o CRT, o sistema CFT-CRT, completou 7 anos. Em março, agora que vem, completa o 8º ano de criação. Nós somos, eu digo, o caçula dos conselhos no Brasil. E nós temos uma responsabilidade muito grande com toda a categoria. Primeiro que a gente já nasce numa era digital. O CRT hoje já não mexe mais com papel. Os processos são todos digitalizados. E isso já é um avanço, né? Você não precisa ficar assinando nada. Então, eu quero dizer com isso o seguinte: nós precisamos estimular os cursos técnicos no Brasil, a exemplo de outros países desenvolvidos. Porque, na verdade, quem trabalha na execução da obra é os técnicos, nada contra os outros, mas quem faz a coisa funcionar é o técnico industrial. É preciso, lá do ensino fundamental, que hoje é a 9ª série, estar oferecendo e educando essas crianças que façam um curso técnico, porque, além de tudo, é uma saída para as famílias vulneráveis. Ele vai ter a condição de terminar um curso e ter condição de ter um emprego mais digno. Isso todos nós temos que refletir. Não estamos querendo dizer que quem quer ser graduado vai deixar de ser graduado, mas é uma transição que vai oferecer a condição dele até para verificar se o dom dele e a vocação é, de fato, para aquela área que ele está desenvolvendo, que ocorre com muitas pessoas que não acontece isso. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência. E esse papel, como eu, e como o Pablo já ficou aqui, eu fui técnico toda a minha vida, desde 76, formado em 76 na antiga Escola Técnica Federal, fui técnico em agrimensura. Sobrevivi, formei família e me aposentei agora recentemente no IDAF. Cadê meu chefe? Meu chefe está até aí, o Vailson, que vai ser homenageado também, a Keidman também, que está ali, outra autoridade na área fundiária, que hoje é presidente do Comitê Nacional da Gestão Fundiária, da certificação. Então, quer dizer, todos nós tivemos formado em agrimensura também. Então, aí encontrou outros caminhos, mas essa realidade nós não podemos deixar de passar para nossos familiares e para o aluno que está na 9ª série, principalmente. Tá? Então, o que eu quero dizer? Isso é muito bom, é importante para toda a sociedade e nós temos que, mais uma vez, agradecer a todos vocês, educadores, né, ao Instituto Janto Santos Neves. Olha a decepção que eu tive. Eu, quando comecei a presidir o conselho, eu fui no IBGE. Falei, deixa eu ver qual é a nossa realidade no Brasil. Nós não pesquisamos licença nenhum negócio de técnico, não. Aí eu falei, então, papo encerrado. Foi onde nós procuramos o Instituto Janto Santos Neves e tenho que te agradecer, porque começou a fazer essa... Eu falei, olha, a situação nossa é crítica.
Nós não sabemos aonde nós estamos. A gente fala que tem técnico e coisa e tal, mas aonde nós estamos? Então, o Pablo, junto com a sua equipe técnica, já começou a pesquisar e já tem um demonstrativo aonde a gente está desenvolvendo o estado do Espírito Santo, que as grandes indústrias, o corpo maior de produção é a mão técnica. Não tenha dúvida disso. Então, não adianta graduar. Inclusive, nós tivemos uma entrevista em Brasília com o atual ministro, eu acho que hoje ele é até presidente, que hoje está viajando outro presidente, ele falou, estamos qualificando demais, mas não estamos produzindo nada. É por isso que fala que não tem mão de obra, que não sei o quê. Estuda, depois o mercado não absorve, porque o mercado precisa de técnico para fazer. Então, com isso eu encerro e vamos prestigiar o nosso proponente, agradecimento. Conheci aqui essa figura esplêndida aqui, Serginho, filho de uma grande liderança aqui da Serra, e os outros demais professores eu já citei. Parabéns a nós todos. Obrigado. Neste momento, convido para o seu pronunciamento o doutor e professor Serginho Vidigal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que responsabilidade, né? Falar depois de Valmir aqui, mas vou tentar manter um padrão. Como de costume, eu quero começar agradecendo a Deus, pois Deus dá o dom da vida e nos dá a oportunidade de estar nesse momento aqui celebrando a vida de vocês, que é o nosso bem mais precioso. E por isso, quero parabenizar e agradecer ao nobre vereador proponente dessa sessão, Henrique Lima, por trazer luz a essa profissão tão importante para o desenvolvimento, não só econômico do nosso país, mas também o desenvolvimento social e muito mais do que isso. A inovação parte de vocês. Além disso, o desenvolvimento social que o nosso Estado, o nosso município e, acima de tudo, a nossa nação precisa é de vocês que parte. É o que o Valmir falou muito bem, vocês são a mola propulsora desse desenvolvimento que tanto nós buscamos enquanto cidadãos. Então, parabenizo você, Henrique, por essa sensibilidade de abrir essa Casa de Leis para o reconhecimento e a valorização dessa classe tão importante. Não poderia deixar também de reconhecer a importância do Valmir, que falou aqui que o CRT é, de certa forma, embrionário, porque é o mais novo, é o caçula dos conselhos, mas por se propor a desbravar e a fazer essa interlocução entre sociedade e todos os técnicos industriais e mostrar à sociedade a importância que muitas vezes esses protagonistas silenciosos do nosso país não aparecem para a sociedade em geral, e aí você carrega uma extrema importância de fazer essa ponte, né? E na vida a gente aprende a construir pontes e não construir muros. Então, que Deus te abençoe nessa condução e a gente tem que reconhecer, de fato, o seu papel fundamental. Quero também saudar toda a mesa, né, em especial ao Pablo, e entendo, Pablo, que você é a ponte também que vai ligar a vida pública justamente a essa profissão importante que precisa ser reconhecido pelos entes públicos, mas também reconhecido pelos entes privados e, mais uma vez, pela sociedade que recebe todo esse serviço sobre o qual vocês aqui se esforçam e se capacitam. Nada mais importante do que aqui parabenizá-los, porque hoje a estrela, de fato, são os técnicos industriais. Vocês, aí eu vou trazer um termo mais médico, porque é mais minha área,
Vocês, de fato, são o coração que bombeia o progresso para o nosso país. E aí, quando vocês fazem isso, vocês são a união entre o que a gente diz que é a teoria com a prática. Na verdade, vocês transformam um projeto em obra, uma ideia em um produto. E mais do que isso, é transformar o conhecimento em desenvolvimento. Por isso, a engrenagem que move a economia da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, parte daqui. E é fundamental que nós reconheçamos isso, porque até mesmo a minha área, enquanto médico, precisa de vocês para levar e promover saúde. Olha que interessante, muitas vezes a gente não faz essa associação, mas um hospital moderno, ele precisa de tecnologia, ele precisa de estabelecer aparelhos que vão nos levar a trazer diagnóstico e tratamento, e aí, de forma indireta, vocês estão salvando vidas, porque a associação dos profissionais de saúde com os profissionais técnicos industriais levam à mesma missão, que é transformar e salvar vidas, seja ela na área da saúde, como seja em qualquer outra área. E aqui a gente viu o vídeo institucional que nos demonstra que, de fato, vocês participam de todas as outras profissões e, por isso, é fundamental em nosso meio. E o que dizer, e aqui o Pablo especificou muito bem, sobre a nossa cidade, a Serra. A Serra é uma cidade onde se produz a maior riqueza do estado do Espírito Santo. Nós temos o maior polo industrial do estado do Espírito Santo, um dos maiores do país, e também a gente acaba, por conseguinte, promovendo mais desenvolvimento tanto de emprego, de renda, e naturalmente isso se faz muito pela participação de cada um de vocês nas fábricas, nas indústrias e nas áreas de inovação. Por isso, aqui, enquanto profissional de saúde, quero demonstrar meu total reconhecimento e dizer que vocês são fontes de inspiração, porque mesmo sem ter aquele grande holofote da sociedade, vocês ainda assim mantêm a força do trabalho e a força do progresso que tanta gente busca em nosso país. Então, vocês nos dão exemplo a cada manhã, enquanto começam o trabalho e desenvolvem o trabalho, e por isso quero aqui deixar meu abraço a cada um de vocês, em cada um local onde estão, seja vocês na formação, seja você no registro, e principalmente o nosso vereador no reconhecimento e na valorização de toda essa classe. Que Deus abençoe a caminhada de vocês e vamos juntos nessa pegada aí, porque esse é o caminho do desenvolvimento do nosso país. Neste momento, passo a palavra ao vereador proponente desta solenidade, Henrique Lima, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Inicio essa noite agradecendo a Deus, porque nada acontece debaixo dos céus sem a bênção de Deus. É uma honra para mim estar aqui nessa noite celebrando essa data especial para cada técnico. Essa homenagem é uma pequena entrega do nosso mandato a vocês. Gostaria de agradecer a presença da ETEC, a escola formadora, em nome do nosso amigo Marcelo, nosso amigo Giovanni. Agradecer a presença da CDL, que apesar de ser a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, o Samuel é um entusiasta da nossa cidade da Serra e vem contribuindo com o diálogo entre a indústria
e entre o comércio e a sociedade civil da cidade da Serra. Muito obrigado, Samuel, pela sua presença. Muito obrigado pela presença do Pablo Lira, porque, Pablo, quem não mede não sabe aonde quer chegar. Por isso, fiz questão da sua presença aqui nessa mesa de honra, nessa homenagem aos nossos técnicos. Quero agradecer a presença de Serginho Vidigal, um amigo que a política me trouxe. A política é algo que atrai nossos inimigos e afasta os nossos amigos, pois passamos muito tempo debatendo a política, Serginho, e você vai ter, com certeza, essa experiência, mas você foi uma pessoa diferente que a política trouxe para a minha vida e tem abrilhantado os eventos que a gente tem participado e contribuído para essa cidade. E, Walter, nos conhecemos aqui na Câmara, conversamos, dialogamos bastante, te disse que também era técnico, apesar de não me enquadrar no CRT, porque sou o técnico de segurança do trabalho, mas me senti no dever de, como vereador dessa cidade, ser proponente dessa sessão e poder homenagear os técnicos. Técnicos esses que fazem trabalhos silenciosos. Técnicos esses que trabalham nos bastidores para que as coisas realmente aconteçam, que saiam do papel e se transformem em realidade. E que, muitas vezes, deixam a nossa sociedade com mais dignidade. Serginho e Pablo falaram sobre o PIB da Serra, que realmente é o maior PIB do Estado do Espírito Santo. Mas nós temos um desafio muito grande, porque nós somos o maior PIB, mas temos a dificuldade da renda per capita. Nós estamos em 76 dos 78 municípios como distribuição de renda, que é um desafio enorme que nós precisamos, aí sim, com a política, desenvolver para que possamos chegar num momento de igualdade. E esse papel do técnico é muito importante para isso, porque o nosso município vem se desenvolvendo muito. Nós estamos com muitas obras no município, inclusive, hoje participei junto com o ministro dos Transportes de mais uma ampliação, que é da BR-101. E aí nós temos contorno de São Domingos, contorno de Jacaraípe, várias obras no município acontecendo, Walter, que sem vocês, tenho certeza que seria impossível que este município, que foi chamado muitas vezes como locomotiva, Serginho, alguns vascaínos querem que seja o trem-bala, mas eu digo que esse município é, sim, o farol do Estado do Espírito Santo, pela quantidade de obras e quantidade de investimento que consegue aplicar para a sua população, mas nada aconteceria sem os técnicos industriais. É uma honra para esse mandato, para todos os nossos funcionários do mandato, estarem aqui nesse momento, em respeito a vocês, com muita gratidão, reconhecimento, sabendo da dedicação de vocês ao serviço que cada um faz com muita eficiência nas suas pastas. Espero que essa homenagem, que realmente é singela, sirva, sim, de uma alavanca propulsora para que cada dia nós tenhamos mais técnicos e que eles se valorizem cada vez mais, se organizem, como hoje nós temos o caçula, né, o CRT, e é um prazer para mim e para o nosso mandato poder estar aqui nessa noite, homenageando a cada um de vocês. Tive uma experiência onde realmente foi importante, onde o Samuel, junto com o Pedro, da Pontual Freios, identificou que o Estado do Espírito Santo não tinha, Serginho, um curso de mecânica diesel. O que, dentro do Estado, como o nosso, com muita logística, com muitas empresas de transporte, era um calo enorme na produção, na nossa formação de técnicos. Então, juntamos a ETEC, junto com a CDL, junto com a empresa Pontual Freios, e conseguimos montar esse curso. Então, sim,
tenho certeza que as digitais desse vereador, para além de ter trabalhado na área industrial, está gravada aqui no nosso município. Então, para terminar, quero parabenizar a todos os técnicos industriais e que vocês continuem fazendo o belíssimo trabalho que vocês fazem para a sociedade da Serra, sociedade do Espírito Santo e do país. Muito obrigado. Viva os técnicos! Neste momento, convidamos a mesa de honra para a entrega, para a outorga de suas homenagens. Vereador, fique à vontade, à frente, os convidados se preparem. Em alguns minutos, daremos início à outorga de suas homenagens. É com muita satisfação que convidamos a atual conselheira titular do CRT do Espírito Santo, membro da Comissão de Tomadas de Contas e Orçamentos do CRT Espírito Santo, técnica em formações em refrigerações e ar-condicionado, eletrotécnica, mecânica, controle ambiental e contabilidade, Adriana dos Reis Souza Neto. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em mecânica, que exerce o cargo de agente de fiscalização do CRT do Espírito Santo, Alan Zanotti. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em automação industrial, que em 2019 ingressou no CRT do Espírito Santo, iniciando como assistente administrativo, passando por assessor no setor de fiscalização e, posteriormente, assumiu como agente de fiscalização após aprovação em concurso público. Atualmente exerce o cargo de supervisor de fiscalização do CRT do Espírito Santo, Alexandre Bifano Bittencourt. Também convido para a outorga de sua homenagem
a técnica em edificações. Atualmente trabalha como inspetora do processo técnico industrial. É a 6ª mulher técnica na Serra com maior emissão de termos de responsabilidade técnicas, Aline da Silva Coura. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em mecânica diesel com mais de 5 décadas de experiência no setor automotivo, especialmente na manutenção de veículos Mercedes-Benz. Atualmente é professor na Escola Técnica ETEC Antônio Valdemar Paiva de Freitas. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em edificações especializada em regularização de imóveis e técnica na DKA Projetos. Daiane é a 3ª mulher técnica na Serra com maior emissão de termos de responsabilidade técnica. Daiane Carla Lopes. Também convidamos para a outorga de sua homenagem a técnica em construção civil, especialista em fiscalização de obras, gestão de qualidade e controle de processos e atua como programadora de manutenção para o Tribunal de Justiça, Fabíola Barcelos de Oliveira Machado. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica, sócio da empresa Cardio House Automação e Energia Solar, onde atua na área técnica, executando instalações de projetos nas áreas de energia solar, elétrica e automação. Ocupa a 24ª posição na lista de técnicos homens da Serra que mais emitiram o termo de responsabilidade técnica, totalizando 100 TRTs. Fabrício dos Santos Costa. Também convido para a outorga de sua homenagem o bacharel em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing e tecnólogo em design gráfico. Primeiro auxiliar administrativo efetivo do CRT do Espírito Santo e atualmente exerce a função de agente de contratação e pregoeiro do CRT do Espírito Santo, Fernando Henrique Cardoso. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em eletrotécnica e graduanda em engenharia elétrica pela UFES e atua como profissional autônoma, com experiência em instalações e manutenções elétricas residenciais, Gabriele da Silva Martins.
Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica e técnico em mecânica com mais de 20 anos de atuação no setor de prevenção e combate a incêndio, Helder Visoni Lopes. Também convido para a outorga de sua homenagem o atual conselheiro suplente e membro da Comissão de Educação e Exercício Profissional do CRT do Espírito Santo, também técnico em automação industrial e atua há 12 anos na EDP do Espírito Santo, Henri Américo Fernandes Rocha. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica com 22 anos de experiência no segmento de sistemas de emergência, atuando em detecção, combate e controle de incêndio, Igor Gonçalves. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em comércio, técnico em informática e técnico em portos, atualmente exerce o cargo de agente de fiscalização do CRT do Espírito Santo, Jailson Pereira. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em geodésia e cartografia, com especialização em georreferenciamento, embora também formado em engenharia civil, Gedson Pereira Vitório. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em meio ambiente e técnica em agrimensura, é especialista em georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos e em direito imobiliário. Atuou como coordenadora de georreferenciamento nas empresas Suzano Celulose e Fibria, Jocastra Gerlaine Posati. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em mecânica profissional da área industrial com ampla experiência em manutenção mecânica e alinhamento de motores, atuando em grandes complexos industriais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, Leandro Marins Gomes Ribeiro. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em meio ambiente que atua como gestora ambiental da rede de supermercados BH no Espírito Santo e consultora de empresas privadas. É especialista em licenciamento, resíduos e sustentabilidade. Liliane da Silva Ribeiro. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em automação industrial, eletrotécnica e telecomunicações. Possui sólida experiência como projetista e instalador de sistemas fotovoltaicos e especialista em sistemas de segurança. Atualmente, Lucas é o 13º homem da Serra com maior quantidade de emissões de termos de responsabilidade. Convidamos Lucas dos Santos Rodrigues.
Também convidamos para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica e engenheiro que atuou por 4 anos como técnico de operação da EDP do Espírito Santo e atualmente dedica-se à elaboração de projetos e à execução de sistemas fotovoltaicos residenciais e industriais. Lucas é o 18º homem da Serra com maior quantidade de emissões nos termos de responsabilidade técnicas do município. Convido para a outorga de sua homenagem Lucas Santos Bitti. Convido para a outorga de sua homenagem o técnico em mecânica e eletrônica, investidor em startups e mestres em negócios internacionais, Mantovani de Oliveira Rocha. Também convido para a outorga de sua homenagem, representando o senhor Marcos Paulo Basto Ribeiro, técnicos em edificações com formação em gestão de obras, Cristiano Vinícius Cunha. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica e em desenvolvimento de sistemas que atua na gestão de instalações de MMGD em todo o Brasil, sendo responsável técnico por projeto, execução, comissionamento e manutenção, Matheus Correia de Andrade. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em informática industrial, primeiro técnico de serviços operacionais efetivos do CRT do Espírito Santo e atuou no setor de registro e atualmente faz parte do setor de fiscalização, onde contribui no núcleo de processos e análise de editais de licitação, Nelson Amauri Lopes Torres. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em agrimensura, engenheira agrimensora, especialista em geoprocessamento e em direito notarial e registral. Servidora de carreira do INCRA, exerce a função de presidente do Comitê Nacional de Certificação, Keidmar Cristina Guzo Rodrigues. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em edificações com mais de 10 anos de experiência e destacou-se na área de licenciamento urbano e desenvolvimento de projetos complementares, Ranieri Ademar Souza. Convido para a outorga de suas homenagens o técnico em geodésia e cartografia, que atua como topógrafo autônomo, possui formação técnica em administração e experiência em gerenciamento de imóveis em prefeituras da Grande Vitória, senhor Rodrigues Guimarães Parente. Também convido para a outorga de sua homenagem
o atual conselheiro suplente e membro da Comissão de Registro e Fiscalização de Técnico em Automação Industrial, Rogilberto Silva dos Santos. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico mecânico com mais de 30 anos de experiência nos segmentos comercial e industrial, Ronei Nascimento Souza. TunePocket.com. Também convido para a outorga de sua homenagem a técnica em edificações e proprietária da empresa RK Regularização de Obras e Assessoria, Rose Kelly Ferreira Costa. Também convido para a outorga de sua homenagem o atual conselheiro suplente e membro da Comissão de Ética e Disciplina do CRT do Espírito Santo, técnico em eletrotécnica, graduado em engenharia elétrica e atua há 12 anos no Centro de Operações Integrados da EDP do Espírito Santo, senhor Tafarel dos Santos Bonella. Também convido para a outorga de sua homenagem o bacharel, licenciado e mestre em Geografia pela UFES, com especializações em Planejamento Rural e Urbano e Georreferenciamento Rural e Urbano. Atua como geógrafo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo, o senhor Vailson Schneider. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica e oitavo homem com maior quantidade de termos de responsabilidade técnicas emitidos na Serra, totalizando 305 TRDs, Vanderlei de Souza Oliveira. Também convido para a outorga de sua homenagem o técnico em eletrotécnica, técnico em refrigeração e climatização, graduado em gestão pública e cursando técnico em zootecnia, Wellington Ferreira dos Santos. Encerradas as homenagens, pedimos os integrantes da mesa diretora que retornem aos seus assentos.
Neste momento, passamos a palavra ao proponente desta solenidade, vereador Henrique Lima, para o seu pronunciamento e considerações finais. Fui meio pego de surpresa, que é a primeira, né? Mas reforço os meus votos e a minha satisfação de estar aqui nessa noite com vocês, homenageando essa classe que faz, sim, esse Estado girar e ser forte como é. Reforço também nossas obrigações, aí falo com o Serginho, nossas obrigações políticas de fortalecer essa classe, tanto na sua formação, quanto na execução, né? E quanto, né, com o Pablo, quanto nas homenagens, que sim, nós vamos reforçar com os nossos deputados a oportunidade de, na Assembleia Legislativa, ter sim esse reconhecimento. Então, em nome dessa Casa Legislativa, agradeço e parabenizo todos os técnicos e o CRT por esse trabalho. E vou passar uma parte ao nosso presidente. Meus amigos e minhas amigas, nós temos um objetivo com esse trabalho, é trazer a realidade para os parlamentares municipais, estaduais e federais, porque nós temos um grande problema. As legislações municipais, estaduais e federais não consideram ainda o nosso desmembramento do CREA, nem sequer o CAL. Então, é preciso atualizar, Serginho, essas legislações para que inclua tanto o CAL como os técnicos, o TRT, porque é um prejuízo enorme, principalmente para o empreendedor. Quando ele quer concorrer a uma licitação, ele é impedido, porque não por culpa de quem está lá da comissão de legislação, porque ele verifica lá, só está exigindo a ART. A ART é um documento exclusivo do CREA, que nós não pertencemos mais ao CREA. Nós temos um documento de responsabilidade que chama Termo de Responsabilidade Técnica, como o CAL tem a responsabilidade técnica também, que é o RRT. Por isso que eu fiz questão aqui de te interromper, para mostrar também os objetivos do qual nós estamos sempre junto e agradecendo a sua participação, que você possa anunciar isso na Câmara, para o prefeito, para os deputados, que nós necessitamos de que isso seja atualizado. Obrigado. Então, encerro parabenizando o belíssimo trabalho do CRT, valorizando os técnicos. Que Deus nos abençoe e declare encerrado a solene sessão.